A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estamos começando mais um vídeo aula e quero convidar a você para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. O tema central dessa revista é Chamado para ser Santos, um estudo na Cartas em Romano. Quem escreveu essa lição foi o pastor Danilo Azevedo Aguiar. E nós já temos falado sobre a biografia dele. Depois, os irmãos, se tiverem interesse em conhecer a biografia desse pastor Danilo Azevedo Aguiar, é só ver os vídeos anteriores. Estamos dando continuidade ao estudo desse primeiro trimestre de 2023 e nós vamos fazer o estudo 6, que tem a função da lei. Esse estudo, dessa videoaula tem como texto base o capítulo de Romanos, das cartas aos Romanos, e nós estaremos fazendo agora esse estudo, a função da lei. Vamos ler pelo menos uns 5 versículos, e ao decorrer do estudo nós vamos ler alguns outros versículos também. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala-se que sabe lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido, e quanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido chamará adúltera se for do outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne e as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra, irmão? Aí vamos ficar até aqui o versículo 6. Ao decorrer do estudo nós vamos fazer mais uso dos textos bíblicos. Então, irmão, a função da lei. Até aqui vimos que a lei gera a consciência de que somos pecadores. Romanos 3:20. Vamos ler esse versículo 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento. Então, nenhuma carne, nenhum homem, ser humano, vai ser justificado pelas obras da lei, mas porque a lei veio o conhecimento do pecado. Então, da maneira de você conhecer o pecado é através da lei. Ela condena o pecado. Então, a lei, ela condena o pecado, ela traz consciência que nós somos pecadores e ela condena, 3:19, o versículo anterior a isso. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E produz a ira de Deus. Romanos 4, versículo 1. Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado o nosso Pai segundo a carne? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, irmãos, e ressalta o pecado. Primeiro, ela nos dá consciência que somos pecadores, Romanos 3:20. Ela condena o pecado, Romanos 3:19.
produz a ira de Deus, Romanos 4:1, e ressalta o pecado, Romanos 5:20. Então, veio, porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde o pecado abundou, onde prosperou, a graça de Cristo superabundou, também prosperou muito mais, né? E, porém, o foco de Romanos 1:6. Romanos 1:6. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, não enfatizar o papel da lei no plano da salvação, mas sim o papel da graça, do perdão, da justificação que temos em Jesus. Então, aqui está querendo enfatizar o papel da graça, né? Da graça salvadora, a abundância da graça, no capítulo 7. Entretanto, Paulo deseja responder qual é o papel da lei no discipulado cristão, agora que veio e inaugurou um novo tempo, uma nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, né? Não vamos ler esse capítulo, né? Mas os irmãos podem ler. Diante de tudo que aprendemos sobre a salvação que temos em Cristo sobre a lei, podemos nos fazer uma pergunta: qual é a autoridade da lei? Qual é a autoridade da lei? A autoridade da lei, primeiro ponto. A fim de responder a pergunta, o apóstolo usa uma ilustração familiar. Então, irmão, logo no primeiro texto aqui que nós vemos, ele usa esse texto aqui, né? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, ele está ligada pela lei, mas morto o marido, esta livre da lei do marido. Então aqui ele está usando um ensinamento do casamento, né? Que a mulher está presa ao marido enquanto o marido vive pela lei do matrimônio. E ele usa para simplificar e falar sobre o pecado, a lei do pecado e da graça. Dizendo que a lei só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva, né? O verbo grego traduzir como ter autoridade tem a mesma raiz da palavra que traduz como Senhor, Kyrios. Então essa palavra Kyrios quer dizer Senhor. Por isso podemos afirmar que Paulo está argumentando sobre o senhorio de alguém ou alguma coisa sobre a vida do ser humano. Qual é esse senhorio? O pecado, né? Era o que dominava o homem. E para dar exemplo específico sobre como essa autoridade ou esse senhorio funciona, ele usa a metáfora do casamento. Então foi o que nós falamos, a metáfora aqui dizendo que se uma mulher casada só está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, quando o marido vive, ela não se torna viúva, né? Ela está presa por esse matrimônio, né? Por essa lei do matrimônio. E, porém, depois da morte dele, a mulher está livre da lei do casamento e pode, inclusive, casar-se novamente, né? Dando continuidade à sua argumentação sobre o senhorio que a lei tem sobre nós, Paulo poderia ter simplificado sua comparação, alegando que estamos casados com a lei e que ela está morta pela obra de Cristo, né? A razão pela qual estaremos livres para casar-se com Deus. O apóstolo, contudo, aplica a sua ilustração de uma maneira diferente, pois somos nós os que morremos para a lei. Então, para que a pessoa possa se casar, era necessário que a pessoa morresse, o seu cônjuge. No caso aqui, quem morreu fomos nós. Nós morremos para o pecado e revivemos para Deus, né? Então, por meio do corpo de Cristo, nós ressuscitamos. Em outras palavras, a lei e o marido que ficou viúvo, e nós somos a esposa, que por conta da nossa morte e ressurreição, estamos livres do senhorio desse marido. Que marido? O pecado, né?
o pecado que tão de perto nos rodeia. Como isso aconteceu? Quando isso acontece? Já que vimos em Romanos 6, né? O Romanos 6. O que nós vimos em Romanos 6? A graça não nos deixa permanecer no pecado, nos livra do poder do pecado, né? Então a graça, ela tem essa capacidade de nos livrar do pecado. Nós nos identificamos com a morte de Cristo, isto é, morremos com ele, sendo o batismo símbolo da nossa morte. Então o símbolo do batismo é a nossa morte e ressurreição. Isso significa que depois da nossa morte estamos exonerados da obrigação que tínhamos com a lei e ficamos livres para casar outra vez. Casamos com Cristo Jesus, tendo em vista que ressuscitamos com Ele. Então, nós somos ressuscitamos com Cristo. Por causa disso, experimentamos uma nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que nossa obediência não se baseia em obrigações externamente impostas por um código escrito de leis, mas em submissão interior no nosso espírito a Jesus. Então, espontaneamente, nós passamos a fazer parte desse relacionamento, né? E agora estamos submissos espontaneamente a Cristo. Somos um com Ele. Portanto, se Ele é santo, somos santos. Se Ele é obediente, somos obedientes. E se Ele é justo, somos justos e etc. Então, quando nós começamos a se identificar com Cristo, todas essas características que Cristo tem, passa nosso ser também ter essas características. Estamos, de fato, sendo ensinados sobre duas alianças. A antiga baseada na lei e a nova fundamentada em Cristo Jesus, né? Na antiga produzia um fruto para a morte, pois éramos controlados pela carne. Outras palavras, por nossa natureza pecaminosa. Romanos 7, 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora, porém, vivemos em novidade de vida, conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Romano. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que em nós estava retido, para que sirvamos em novidade de Espírito, e não na velhice da lei. Então agora tudo, né, gira em torno dos mandamentos de Cristo, não segundo as leis, né? Porque Cristo veio cumprir o mandamento da lei. Diante dessa ilustração surge a pergunta: há algum problema com a lei? A lei é pecado? Para responder, Paulo faz uma defesa da lei. De Romanos 7, 7 a 18. Então vamos ver aqui. 7 a 18. Alguns versículos. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, nós vemos novamente que a lei, ela aponta o delito da pessoa, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei o que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Lá tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, versículo 18, né? Então, irmão, nós vemos que a lei, ela é boa, é santa e justa, né? Mas o que nos dificulta é o meu pecado, a minha carne, né? Novamente, Paulo tem o conceito que a lei nos torna conhecedores do pecado, pois nós não saberíamos o que é cobiçar se a lei não nos ensinasse. E esse conhecimento é positivo, pois é educativo, de modo que a lei não é ruim em si mesma, pois ela nos torna plenamente conscientes de que somos pecadores. Então, uma da finalidade da lei é que ela nos tornou conhecedor do pecado e agora somos conscientes que somos pecadores. Esse foi o primeiro ponto, né? Autoridade da lei. E o pecado e a lei. Paulo, a fim de exemplificar nosso conhecimento do pecado, utiliza do mandamento: não cobiçarás, que está em Êxodo 20:17, Deuteronômio 25:21. Dentre todos os mandamentos, esse é o único que tem caráter subjetivo e acontece internamente. Logo, ele é a fonte de todos os outros pecados, pois coloca os objetos de desejo no lugar de Deus e do próximo. Então, esse pecado, cobiça, né? Ele torna os outros pecados, envolve outros pecados também na nossa vida, né? Porque ele vai transgredir outros mandamentos também, que está na lei. Foi exatamente isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando disse que se alguém olhar com a cobiça para a mulher, cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, é um pecado tão grave que contamina muitas pessoas, né? A cobiça. Ou ainda, quando Tiago, a sua morte. Porque a cobiça, ela agride tanto a Deus como ao próximo. Você está cobiçando algo que não é seu, né? Ou ainda, quando Tiago, em sua carta, diz que a cobiça dá à luz o pecado gera morte. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente, e não lance em rosto, e seja dado. Isso mesmo. Tiago 1:5. Tiago 1:15. Não está batendo o versículo, né? 1:15. Não. Tiago 1:15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Esse é o versículo certo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Jesus e Paulo estão ensinando que o pecado tem uma dimensão interior e subjetiva, que é a cobiça, hipetemia, no grego, né? Hipetemia. Temos, contudo, que saber o que o vilão da história não é a lei, mas o pecado. Então, irmão, o vilão da história aqui não é a lei, porque a lei é santa, justa, boa, mas o pecado que sempre está à roda de cada um de nós, que habita em nós em virtude da sua perversidade, despertado e provocado pela lei, que é boa, santa, justa e espiritual. Então a lei, ela é perfeita, né? Quem é falho somos nós. Então,
Romanos 7, né? Romanos 7, 7:12. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E o que proíbe? Essa proibição dada pela lei presta ao pecado certa atração, pois desde o Éden a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal tem uma atração por em si mesma. Gênesis 3:6. Assim também a proibição, Gênesis 3:6, né? Vamos ver aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu e com ela. Então, irmão, nós vemos que desde o início o homem é desobediente, a ordem era não comer desse fruto, e eles foram comer, sabendo que poderia morrer eternamente, né? E Deus aqui faz cumprir. Assim também a proibição da lei desperta o desejo de pecar. Então, quando há essa proibição, né, o homem está sujeito a pecar. Romanos 7:8, e diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto para o pecado, né? Então a lei, ela desperta esse desejo de pecar, né? Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que Paulo quis dizer com isso? Que sem a lei o pecado está morto. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De forma nenhuma. Romanos 7:13. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, a lei, ela torna o pecado, né, excessivamente maligno. Então, agora o que é bom se tornou morte? Não, já sei. Como já foi dito, o vilão da história é o pecado, que o fim mostrar sua face, produziu morte, por meio do mandamento que é bom. Pois a força do pecado é a lei, e torna conhecido. 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, para alguém viver pela lei, não pode quebrar nenhum dos mandamentos, por isso é impossível ser salvo por ela. Então quem vive pela lei tem que cumprir todos os mandamentos, porque deixando de cumprir esses mandamentos, a lei não tem significado nenhum. Quebra, né, o pacto, né, na verdade. Então, irmão, nós vemos aqui, primeiro ponto, a autoridade da lei, e agora o pecado e a lei, e concluindo já esse estudo, Paulo afirma que a lei é espiritual, porém ele é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, né? Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas, mas ela falha nesse quesito por causa da nossa condição de pecadores. A lei ainda é santa, separada, ágil, que quer dizer, ela pertence à esfera divina da existência, que está além da vida humana. Então a lei é santa, espiritual. Além dessas características, ela é justa, revelando como deveria ser a relação tanto com Deus quanto os semelhantes. Romanos 12, 7, 12, 14 e 16. Em resumo, o padrão da lei é altíssimo, inalcançável pelo próprio esforço. Então, ninguém vai ser salvo pela lei porque o padrão dela
é alto, né? E nós somos nivelados por baixo, porque nós estamos sob o jugo do pecado, né? O problema é que, diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer, não fazemos, e encontramos em uma guerra interna insuportável, que nos leva a um grito de desespero, perplexidade diante da distância, da insuficiência em relação a Deus e à vontade dele. Então nós estamos insuficientes para alcançar pela lei e vencer os problemas, né? A vontade dele, miserável homem que sou. Isso aqui é a fala de Paulo, né? Quem me libertará o corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Vamos ver aqui, Romanos 7. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte, desta morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse grito, essa verdadeira função da lei, mostra que somos miseráveis e precisamos de um libertador. A lei, no plano da salvação, tem esse objetivo: mostrar o tamanho do pecado, a nossa impossibilidade de vencer por meio dela. Por isso, Paulo responde à pergunta: quem me livrará? Como exclamação, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 25. Só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Então, irmãos, hoje nós vimos a autoridade da lei, o que ela representa, né? O que a capacidade dela que ela tem de nos conscientizar que somos pecadores. Ela tem a capacidade, ela condena o pecado, ela produz a ira de Deus, ela ressalta o pecado, porém o foco que nós encontramos é o papel da graça, da justificação que temos em Jesus Cristo. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta: quem nos libertará? E ele mesmo responde que é Jesus Cristo, que só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado, da condenação da lei. Espero que esse estudo seja um estudo edificante para a sua vida, como tem sido para a minha. E agradecemos aqui, mais uma vez, o pastor Danilo Azevedo Guiar, que tem escrito essa revista, né, desses estudos em Romanos, de um livro tão importante, o livro de Romanos. Nós aprendemos sempre com o livro de Romanos muitas lições, né, para a nossa vida. Quero agradecer a você que esteve conosco e orar também, agradecendo pela sua presença até o final do vídeo. Peço que deixe o seu like para assim fortalecer a cada dia esses vídeo aula, né? E que o Senhor possa estar abençoando sua vida, a vida de sua família. Enfim, agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para celebrar mais uma gratidão a Ti. E assim, ó Deus, quero Te agradecer pelos novos inscritos, os inscritos, Senhor, que sempre têm compartilhado conosco. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deles. E que esse estudo, Senhor, que nós chegamos ao estudo 7 dessa revista, possa ser acrescido, ó Deus, e que possa edificar vidas através do ensinamento da Tua Palavra. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?